Oi, gente, estamos de volta aqui, nessa agradável tarde aqui em Ribeirão Preto. Essa conversa que estou tendo com a Anita Aras e a Tatiana Aras, falando aqui sobre essa amizade linda que vocês desenvolveram com a comunidade Chavante de Pimentel Barbosa, em Mato Grosso. Anita, Tatiana, é um prazer ter vocês mais uma vez aqui no canal Agrosistema Brasil. Nós que agradecemos. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Então, agora eu queria que você falasse um pouco sobre como é a rotina de um chavante lá na comunidade de Pimentel Barbosa, como é o dia a dia dos chavantes, que eu acho que estou muito curioso de saber como é, que é uma cultura muito diferente da nossa, mas é muito rica, né? Conta Vamos pra lá. gente. Bom, nós não conhecemos todos os segredos da rotina, porque eles são bem reservados. Então, a gente conhece aquilo que a gente consegue ver, né? Então, eles levantam muito cedo, na madrugada ainda, vão para o banho de rio. Tenho a impressão que vão todos, mas talvez possa ser que os homens vão antes e as mulheres depois, a gente não conhece porque nós não vamos juntos. E aí tem os afazeres, né? Eles voltam do banho, tomam o seu café da manhã, o que tem disponível, e aí eles vão para os seus afazeres. Então tem a roça, tem a coleta de materiais para construção de casa, para conserto de casa, tem a pesca, a caça. Ela tem um momento especial, né, Tati? Eles se organizam para essa caça, porque eles passam várias noites fora da aldeia, né? E eles fazem por setores, então... Os chavantes, eles têm uma questão, eles fazem uma queimada controlada, isso. Então tem toda uma preparação para essa atividade, né? Isso. E quando eles não estão caçando, eles têm uma agricultura também? Tem a roça, né? Eles têm 3, 4 tipos de milho, né, Tati? Que é o vermelho, é o não roxo... Não sei exatamente, mas tem alguns tipos, tem, né? O laranja, o amarelo. Aí as batatas têm cerca de 49 tipos de batata. As mulheres estão nesse momento na colheita da batata. O Subtol, inclusive, me mandou vídeos, né? E, além disso, tem a mandioca, tem um feijão do cerrado... Eles consomem frutas, consomem frutas, que também são do cerrado. Isso, e aí tem a pesca e tem a caça. Mas a carne, ela não é disponível o tempo inteiro, né? Entretanto, hoje, eles vão para a cidade pelo menos uma vez por mês, 2 vezes por mês. Eles nem todos, né? Alguns homens, algumas mulheres, porque nem todos saem da aldeia. E compram hoje o frango e tudo mais. Mas, assim, é muito esporádico, né? O arroz faz parte da alimentação deles, né? E acho que é isso, né, Tati? Sim, E assim, e agora no governo atual, a Sônia Guajajara assumiu a frente da comunidade dos povos indígenas, não é isso? Isso, o Ministério dos Povos Originários. E há uma grande expectativa, né? Há uma grande expectativa, mas ainda ela está em organização, assim, organizando esse ministério, que é um ministério novo. Então, as políticas públicas que ela tem a intenção de implementar, elas ainda levam tempo, né, Tatinha? Sim, sim. Fora as questões de atribuição, que estavam em discussão também recentemente, né? Isso. Então, ainda tem todo um ajuste aí. Acredito que questão de orçamento, né? Eles estão reestruturando. E aí, só voltando um pouquinho no início da sua fala, essa questão da arrecadação, das doações, me incomoda muito, porque é uma ação assistencialista. E eu não acredito em ações assistencialistas. Entretanto, existe uma emergência que precisa ser socorrida. Para vocês terem ideia, no mês passado, no mês de maio, quando chegou o frio, a comunidade não tinha dipirona. As crianças e os velhos não tinham dipirona para socorrer uma febre. Então, o Subtó, que é o cacique, nosso amigo, meu irmão, me mandou uma mensagem, falou: Anita, pelo amor de Deus, tenta arrumar para a gente. Aí eu consegui,
Inclusive a farmácia da Prefeitura de Ribeirão Preto me arrumou 2 caixas. Meus pais doaram dinheiro e eu comprei e enviei para lá, para socorrer dipirona. Então, existe uma situação de emergência. O ideal seria que tivéssemos políticas públicas para que eles tivessem acesso ao mínimo, que é a saúde. Né? Ao que desse conta, Que né? desse conta. Porque até chegam alguns medicamentos lá, Muito né? pouco. Pelos órgãos competentes, entretanto, não é suficiente para atender a dimensão, né, da população da reserva, porque são 23 aldeias atualmente, né, mãe? Que estão dentro ali da reserva. E aí, o posto de saúde, os postos de saúde, são 4 postos. São 4 postos que atendem toda essa população. Então, as medicações, às vezes, que são enviadas não são suficientes. Não tem um xarope, não tem um antibiótico, é muito complicado. Então, só ressaltando que, assim, é uma ação emergencial. Não é uma ação porque todo mundo fala, seu trabalho é lindo, maravilhoso. Não, meu trabalho não é. Meu trabalho, ele é de emergência, socorrendo os meus amigos, meus irmãos chavantes. Né? Os nossos amigos, o nosso trabalho. Então, é isso. É bom esclarecer isso, porque o assistencialismo não resolve. Ele não resolve, ele só socorre. Perfeito. Algo mais gostaríamos de comentar? Só falando então, é que a gente ficou com a conversa meio atrapalhada, né? Mas vamos voltar na rotina. Aí eles almoçam muito cedo, né? E tiram sim a sua soneca. E aí voltam para o trabalho, né? Fazem o beiju, etc. Tal. E existe uma coisa que eu amo muito, que é a contemplação da vida e da natureza. Então, quando as pessoas dizem, índio é vagabundo. Não, indígena não é vagabundo. Ele levanta 3, 4 horas antes que a gente. Ele está na lida já, né? Então, o dia dele é organizado diferente. E aí, eles sabem parar e contemplar. Contemplar as relações, contemplar a natureza, contemplar o universo. Te dar um exemplo, o Renê ficou aqui em casa 4 meses, porque ele fez uma cirurgia, meu filho do coração, fez uma cirurgia do joelho. Todos os dias de manhã ele levantava, ele vinha para o sol, de costas para o sol, e aí ali ele ficava 10, 15 minutos. Só me falava bom dia quando eu aparecia. Aí ele sentava então para tomar o seu café da manhã. Às vezes eu falava, vem Renê. Ele falava, já vou, mãe. A convivência com o Renê me desacelerou. Imagina como eu era, né, bem? Então, a convivência com ele me desacelerou. Né? Quando ele passou os 9 meses aqui em casa, eu sempre atarantada e ele dizia, calma, mãe. Né? Calma. E, então, isso não é vagabundagem. É apenas um ritmo de vida diferente. É um ritmo de vida diferente. É uma questão de tempo mesmo, é uma questão de tempo, de concepção de tempo. Eles não têm trânsito, eles não têm telefone disponível 24 horas, né? Então, é outra dimensão de vida, né? Então, a gente precisa olhar para isso com uma certa generosidade e acolhimento. O ser humano, ele julga tudo a partir daquilo que ele é, daquilo que ele entende que é certo. Agora eu te pergunto, o que é certo e o que é errado? Para quem? O meu certo é certo para você? O meu errado é errado para você? Existem normas morais, ok? Estou de acordo. Mas a concepção de vida, ela precisa ser respeitada. Acredito que a gente tem muito que aprender com o estilo de vida e a espiritualidade dos Chavantes e outras comunidades indígenas. E outras comunidades. Né? Uma coisa bacana também de dizer é que eles, porque até na nossa conversa anterior você disse, me falaram que os Chavantes, eles são bravos, eles são reservados. Eles são reservados. E tem uma questão da rotina deles que é muito interessante, né, e que não necessariamente todos os povos têm, porque são 305 povos indígenas, cada povo com a sua cultura, com as suas especificidades, embora algumas coisas sejam até parecidas, né?
as divisões de tarefas em alguns casos, mas o Chavante, eles fazem uma reunião todos os dias, no amanhecer e no entardecer, que se chama o Arã, né? E aí é uma reunião onde você tem até uma hierarquia, né? É interessante de ver. Os velhos, né, os anciãos, eles sentam em círculo ali e aí os mais jovens em volta. Algumas mulheres são autorizadas a participar, as mais velhas. A minha Eu sou mãe, velha. A minha mãe já participou do Arã, ela tem muito mais conhecimento do que eu, porque eu nunca participei. Mas é ali nessa reunião que eles conversam sobre as coisas da comunidade, sobre as decisões, né? Quando a gente decide, né? A data que a gente vai, a minha mãe passa para o Suptó leva para o Arã. Então toda a comunidade fica sabendo, toda a comunidade resolve as coisas ali. Validam ou não. Né? Validam ou não. Quem eu levo, eles validam. Cada pessoa que a minha mãe leva, ela avisa, ela explica quem é, e aí então... Da onde conheço. Isso, mas as questões da aldeia, do cotidiano, que está acontecendo com outro, tudo isso é discutido no Arã, né? Então é um aspecto muito importante, fundamental ali para essa comunidade, né? Para essa comunidade Chavante. Para os Chavantes, eu acredito, né? Que a gente conhece esse recorte. Existem mais reservas que tem população Chavante, né? Mas a gente conhece mesmo o pessoal ali da Pimentel. Eu tenho curiosidade de saber como é que é o final do dia, que eu sei que algumas comunidades indígenas, elas têm alguns hábitos, como por exemplo, os homens se reunirem, tocarem flauta, ou então conversarem, fumarem juntos. Como é que é lá na... o Arã, né? Acontece o Arã, e aí lá eles fumam. Às vezes, no próprio Arã, fica todo mundo em silêncio, sabe? Em silêncio. Aí, e a gente precisa se educar para estar numa outra cultura, porque com toda a nossa aflição urbana, né? Tanta informação que chega, a gente, né? Comunicação toda hora com a internet. Eu tenho uma coisa muito interessante para contar. Uma vez o Raoni veio numa feira do livro aqui em Ribeirão. E o Suptó estava aqui com mais 3 amigos nossos Chavantes. E aí eu falei, nós vamos ver o Raoni, nós vamos ver o Raoni. Aí no carro eu falei, vamos perguntar para ele como ele organizou a escola, como ele... O Suptó fez assim, Anitta, o dia é dele hoje, não é seu, não é meu. Como quem disse, você não vai perguntar nada. Delicadamente ele me mandou calar a boca. E eu falei, tá bom, Suptó. Aí eu fiquei quietinha lá, num cantinho, eles foram lá cumprimentar o Raoni. E foi um dia muito emocionante para mim, porque o Raoni abraçou o Suptó e depois falou, e aquela lá? Aí ele falou assim, é nossa amiga, nossa irmã. Ele falou, é parente. E me chamou e me deu, ficou arrepiado. Me deu o abraço mais delicioso que eu já ganhei na minha vida. Para quem não sabe, o Cacique Raoni é uma liderança indígena, as mais famosas, não só no Brasil, mas internacionalmente. Caiapó. Né? Ele é do povo Caiapó. Povo Caiapó. A gente tem muito que aprender muito, com nossos irmãos indígenas. É isso. Anitta, Tatiana, prazer estar mais uma vez aqui na casa de vocês. Aprender um pouco sobre a cultura Chavante é enriquecedor. Muito obrigado pela oportunidade. Aprender sobre a nossa visão da cultura Chavante. Perfeito. Que tem um viés, né? Maravilha. Bom, querido, muito obrigada pela oportunidade. Nós vamos voltar a conversar mais assim que a Anitta voltar de viagem, já que ela está indo agora, levar lá os medicamentos e as roupas para a comunidade em Pimentel Barbosa. E reencontrar os nossos irmãos, né? Maravilha, parabéns, então. Obrigada. Trabalho bonito. Muito obrigada. Sou o Kiki, esse é o canal Agrosistema Brasil e vamos ficando por aqui agora. Nos vemos no próximo programa. Até lá.